A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives, toda quinta. Agora nem falo mais quinta, né? Não tô conseguindo mais fazer as lives às quintas-feiras, mas hoje é sexta, nós estamos de volta aqui. Para você que gosta de Bíblia, de Palavra de Deus, você que ama a Palavra do Senhor, esse convite é para você. Nós temos aí vários vídeos gravados dos diversos assuntos dentro da Palavra de Deus. Se você tem curiosidade de saber, se você é novo por aqui, os vídeos estão gravados, né? Tem bastante coisa aí, né? Há mais de 3 anos que eu faço lives, então quero te convidar a fazer parte também desse grupo de pessoas que estão sempre aqui estudando a Palavra de Deus. Gente, a nossa live hoje vai maravilhosa. A nossa live hoje tá maravilhosa, porque eu vou me dirigir às mulheres. Olha que legal, né? Gente, não tem como eu ficar afastado das mulheres. Por quê? Porque no reino de Deus mesmo, dos que creem na Bíblia, isso é uma pesquisa já comprovada, tá? Dos que creem na palavra de Deus, dos que creem na Bíblia, 2/3 dessas pessoas são mulheres. Marise, que bom, Marise! Marise tá aí com a gente. Tempão que a Marise não participa aqui ao vivo. Seja bem-vinda, Marise. Greine também tá aí. Greine Tedilane também. Não conheço, mas seja bem-vinda, tá? Pastor Luciano também tá aqui com a gente. Maria do Socorro Florencio também. Seja bem-vinda, tá bom? Sejam bem-vindos. Igor Samuel também está aí. Todo mundo que for entrar aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres que mudaram um decreto. Pastor Luciano também, já falei que o pastor Luciano está aqui também. Deus abençoe você, meu esposo, que está sempre aqui me apoiando. Hoje nós vamos falar como que Deus muda situações, como que Deus muda estações na nossa vida, como que Deus faz milagres na nossa vida. Cristiane também, seja bem-vinda, Cristiane. Nós vamos falar de 5 mulheres hoje, 5 mulheres corajosas, 5 mulheres corajosas que mudaram um decreto. Olha, gente, eu tenho certeza que essa live vai falar no teu coração, independente se você for homem ou mulher. Se você for homem, fica aqui também, tá? Pastor Luciano, ó, tá aí com a gente também, tá? E essa live, a palavra de Deus, gente, ela serve para todo mundo. A palavra de Deus, ela não volta vazia e ela tem respostas para os nossos questionamentos diários. Ela faz milagres diários, tá bom? Então fique com a gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Ó, pega um papel, pega uma caneta, um lápis, anota as sentenças que sairão aqui, as frases, a palavra de Deus condensada aqui nessa conversa maravilhosa que nós vamos ter, tá bom? Pega a sua Bíblia, anota. Convida mais alguém, isso é importante, envia no aviãozinho aí essa live para alguém, convida alguém para estar participando aqui com a gente, vai ser muito bom. Vanessinha Loxa também entrou aí também, Vanessinha tá lá em São Paulo e tá participando aqui com a gente também. Então, gente, quem gosta de Bíblia, esse é o momento. E eu vou falar de 5 mulheres, tá? Que mudaram um decreto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números. Eliana Tatá também tá aí. Tatá, tudo bem, Tatá? Que bom ver você comigo aqui hoje, Tatá. Tatá é uma bênção também. É muito, muito bom ter esse grupo de mulheres maravilhosas aqui. E os homens que chegarem aqui também serão muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá? Vamos pro texto logo, porque tem muita coisa boa aqui pra gente explorar. Números 27... do versículo 1 ao 7, tá? Um texto pequeno, mas tem muita coisa boa para Deus falar no nosso coração nessa noite de sexta-feira. Então vieram as filhas de Zelofeade, um nome um pouquinho diferente, tá? Mas grava aí que você vai gostar dessa história. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Então deu toda a genealogia dessa família, tá? São estes os nomes das suas filhas. E aí cita o nome das filhas de Zelofeade. Então vamos lá. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza apresentaram-se diante de Moisés
e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, Moisés. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Gente, esse texto é um texto super interessante da Bíblia. Eu estou falando aqui, gente, da época em que Moisés estava vivo. Esse texto está afastado de nós mais de 4.000 anos, ok? É um texto muito antigo, mas é um texto que traz uma verdade muito maravilhosa para as nossas vidas hoje, em 2024. Quem eram as filhas de Zelofeade? Né? Difícil de falar esse nome, né? 5 mulheres muito corajosas. Aqui em Números 27, versículo 3, né? Versículo 1, tá dizendo o nome dessas moças, dessas mulheres. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Qual era a situação delas? As filhas de Zelofeade, elas faziam parte da 2ª geração de israelitas, em sua preparação para entrar na terra prometida que Deus já tinha prometido para o seu povo. A situação dessas 5 mulheres era muito complicada, gente. Por quê? Porque o pai delas havia morrido e não tinha deixado descendente homem. Isso quer dizer que elas não tinham nenhum irmão. Eram 5 mulheres. Zelofeade teve 5 mulheres, ele não teve nenhum homem. Numa época que era muito importante ter um homem na família, para carregar o nome da família e para herdar a possessão dos pais. A lei era clara, tá? A lei da época era clara em relação à sucessão. Só os filhos homens tinham direito à herança. E a gente parece até que é uma lei muito antiga, mas não se esqueça que até bem pouco tempo, digo assim, alguns séculos atrás, a mulher não herdava mesmo nada, tá? Mesmo aqui no Brasil, mesmo na Europa, se um homem morresse, um pai de família morresse, os bens dele ficavam para o filho homem. Se ele não tivesse filho homem, ficava para o parente homem mais próximo dele. Então, quando a gente está falando de lei de sucessão de bem, de herdades, essa é uma lei muito antiga e durou muito tempo, tá? E durou muito tempo. Eu sou professora de literatura e eu leio bastante. Então, os livros que pegam essa era vitoriana, né? Essa era mais antiga, muitos autores, inclusive escritoras femininas, escreveram sobre esse assunto. Quando elas escreveram livros, elas tocaram nesse assunto do homem morrer quando ele não tinha filho homem. A possessão não ficava para as filhas. Então, gente, esse texto, ele abriu a minha mente assim de uma maneira tão interessante, porque a Bíblia fala sobre isso. Eu fico super... Gente, é assim, uma coisa maravilhosa. As pessoas que falam mal da Bíblia, elas não conhecem a Bíblia. Elas não conhecem a palavra. Pai do Senhor, Elisângela, seja bem-vindo. Mariette também, Sandra, sejam todas bem-vindas. Gente, olha como que Deus se preocupa com cada área da nossa vida. Essas mulheres, eu tô aqui no livro de Números, tá? Quem chegou agora, Números, capítulo 27, fala de 5 mulheres muito corajosas que foram exigir de Moisés que Moisés fizesse alguma coisa. Moisés, você precisa fazer alguma coisa em relação a isso.
Porque o nosso pai morreu, ele não tinha filho homem, ele deixou 5 filhas, que somos nós, e agora não é justo que a gente não receba a nossa herança, só pelo fato de nós sermos mulheres. Alguma coisa precisa ser feita. Qual seria o destino de Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza diante de uma lei que não as protegia? Como que elas conseguiriam solucionar essa grande dificuldade? Mulheres que estão comigo agora, né? Pensem comigo. Se coloque agora no lugar das filhas de Zelofeade. Se coloque no lugar delas. Sinta a dor da desesperança dessas mulheres. Para quem chegou agora, Números 27, versículo 1 ao versículo 8. 5 mulheres corajosas que exigiram aquilo que era delas, tá? Se você chegou agora, leia esse texto aí. Sinta a desesperança dessas mulheres. Imagine, gente, que você tem um pai rico. Imagine que você tem um pai rico, que tem herdades, que tem possessões, que tem bens. Imagine que o seu pai morre e que os bens do seu pai você não pode usufruir. As 5 filhas de Zelofeade não podiam usufruir dos bens dos pais porque elas eram mulheres. Olha só. Lembre-se que esse texto está afastado de nós há mais de 4.000 anos. Esse texto é um texto antigo. Moisés ainda era vivo quando teve que decidir sobre essa questão. Imagine viver sem chão. Imagine viver sem qualquer perspectiva de futuro. Você já se sentiu assim? O pai dessas mulheres não era um cara rebelde, não era um homem rebelde. Elas mesmo, quando chegam diante de Moisés, elas falam assim: Moisés, o nosso pai, ele não foi um rebelde. O nosso pai morreu no deserto e ele não estava junto com os rebeldes, junto com o grupo de Corá, não. Ele era um homem de Deus, ele era uma pessoa de Deus. Ele era uma pessoa reta, uma pessoa fiel. Como é que pode agora o nosso pai morrer e a gente ficar sem nada? Isso não é justo. Elas não tinham culpa de terem nascido mulheres. Não era justo agora elas ficarem fora da divisão das terras só pelo fato delas serem mulheres. Olha só, gente, que texto interessante. Mas essas mulheres, elas não se conformaram. Elas tinham uma coisa valiosa. Essas mulheres tinham uma coisa valiosa. Essas mulheres confiavam em Deus. Essas mulheres confiavam no Deus Todo-Poderoso. Elas eram irmãs unidas e elas pensaram entre elas: irmãs, a gente não pode ficar desse jeito. O nosso pai morreu e o que vai ser de nós agora? Como é que a gente vai ficar dependendo da bondade alheia, sendo que nós temos possessão, nós temos terras, nós temos herdades, e só pelo fato de nós sermos mulheres nós vamos ficar sem? Não, elas não aceitaram. A Bíblia diz em Jeremias 23, versículo 6, que o Senhor é a justiça nossa. Você crê nisso? Que o Senhor é a justiça nossa? Essas mulheres, elas confiaram que Deus poderia resolver o problema delas. Elas sabiam que o Deus que elas serviam era Jeová Tzidkenu. Aquelas mulheres, elas não se conformaram em receber uma sentença maldita de futuro, quando elas tinham o Deus Todo-Poderoso do lado delas. Elas sabiam que o Deus que elas serviam era um Deus de justiça. Então, essa mensagem é muito atual para a gente hoje, porque qual de nós nunca viveu uma injustiça? Qual de nós? Nós sempre, em alguma situação da nossa vida, nós já estivemos na mesma situação dessas 5 mulheres, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Em algum momento da nossa vida, nós já estivemos como essas mulheres, num beco sem saída. E quando a gente estiver num beco sem saída, nós precisamos agir como essas 5 mulheres. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos olhar além das nossas circunstâncias. Tem um texto na Bíblia muito interessante que fala assim, olha: assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê
é eterno. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos poder colocar os nossos olhos nas coisas terrenas, colocar os nossos olhos nas nossas circunstâncias, mas nós precisamos olhar além. Gente, olhar além das circunstâncias não é fácil. Olhar além das circunstâncias não é uma coisa fácil, tá? Mas é preciso. Essas mulheres, elas não tinham nada ao favor delas, gente. A lei era clara. Quando um homem morria e não deixava filho homem como sucessor, os bens dele passavam para a família. Não passava para as suas filhas. As mulheres não tinham direito de herdar nada. Mas essas 5 mulheres se uniram e elas perceberam que se elas serviam um Deus justo, Deus poderia fazer alguma coisa sobre a situação delas. Tudo indicava que aquele seria um dia normal, né? Mas aquela data mudaria a história da lei de Israel para sempre. Lá em Números 27, versículo 4, nós lemos, eu quero ler de novo, tá? A pergunta que elas fazem para Moisés: por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família? Só porque ele não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés, ele nunca tinha se deparado com 5 mulheres encostando ele na parede para resolver uma situação dessa. Muitas mulheres já tinham passado por essa situação, mas nenhuma delas teve coragem de chegar em Moisés e falar e questionar aquela lei. Nenhuma delas teve coragem. Talvez pelo fato dele ser Moisés, o homem que falava com Deus, o homem que descia do monte com o rosto iluminado, o homem que tinha intimidade com Deus. De repente, nenhuma mulher teve coragem de chegar perto de Moisés para questionar essa lei. Uma lei que foi dada pelo próprio Deus como para organização do povo. Mas essas mulheres, gente, elas precisavam resolver o problema delas. E elas foram em quem poderia resolver o problema delas. Elas foram falar com o representante de Deus. E aí Moisés fica sem saber. E Moisés pede um tempo, né? Porque Moisés precisava falar com o Senhor. O que eu vou fazer agora? Que resposta eu vou dar para essas 5 mulheres? Realmente o pai delas foi uma bênção. O pai delas não foi um rebelde. É direito elas reclamarem sobre isso. E aí, quando Moisés vai conversar com o Senhor, Deus dá uma resposta para Moisés. Essas mulheres, gente, elas me inspiram a confiar em Deus. Essas 5 mulheres aqui, filhas de Zelofeade, elas me inspiram a vencer o improvável. Sabe quando as pessoas te olham de cima para baixo? Você já passou por essa situação? Que as pessoas te olham de cima para baixo e parecem dizer assim para você: mas quem você pensa que é para chegar perto de mim com essa questão? Para colocar essa questão diante de mim? Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já passei. Quando o mundo diz que acabou para você, quando o mundo diz, olha, não tem mais jeito para você, Deus tem uma palavra diferente. Eu quero incentivar você a ir diante de Deus com a sua questão, com o seu problema. Ir diante de Deus com a sua dor, com o seu questionamento. As filhas de Zelofeade, elas não tinham só conhecimento teórico de Deus. As filhas de Zelofeade, elas sabiam quem era Deus. Elas conheciam o Deus de Israel. E foi baseada nesse conhecimento que elas estavam determinadas a mudar aquela situação. Gente, o justo não vive só do que vê. O justo precisa viver da fé. Se você confia em Deus, você precisa andar acima das suas alturas. Você tem que ver além. Você precisa enxergar além. Gente, isso é uma questão de sobrevivência. Se você viver só através dos seus olhos carnais, você não vai muito longe. Isso eu posso te garantir. Mas se você viver da fé, o justo viverá da fé. Aquela fé, aquela confiança
daquelas 5 mulheres, aquela determinação daquelas 5 mulheres mexeram com o líder Moisés. Ele simplesmente poderia apontar a lei para elas. Não, minhas filhas, a lei é essa, acabou, vocês sabem que a lei é desse jeito e eu não vou mudar. Ele poderia jogar a lei na cara daquelas 5 mulheres, mas Moisés não fez isso. Moisés ficou tão impactado que ele foi buscar conselho do Senhor. Tá aí, gente, em Números 27, versículo 5. A Bíblia diz que Moisés levou a causa delas, a causa dessas 5 mulheres diante do Senhor. Moisés levou. E sabe o que o Senhor disse para Moisés? Dê a terra para elas, Moisés. Dê a terra para elas. Dê a terra para elas. Essa passagem nos ensina a ter atitude de ousadia. É isso, Marise, é isso. Nós precisamos ser ousadas em Deus. Ser ousada não é ser metida. Ser ousada não é ser intrometida em assuntos que não nos dizem respeito. Mas nós precisamos ser ousadas em Deus. Nós precisamos ser ousadas na nossa fé. Porque maior do que Moisés, Jesus está do nosso lado, gente. Ele é a presença doce todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. Ele prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mulher que está me ouvindo hoje nessa live, se você for me ouvir amanhã de manhã, mulher que está me ouvindo amanhã de manhã, mulher que está me ouvindo amanhã à tarde, amanhã à noite, presta atenção, apresente a Cristo, apresente a Deus a sua questão. A Bíblia fala no livro de Daniel, ele muda sentenças, ele muda decretos, ele estabelece reis, ele muda reis, ele muda estações. Você crê nisso? Que Deus muda estações, que Deus é capaz de mudar estações na sua vida. Hoje pode estar de um jeito, amanhã de manhã pode estar tudo diferente. Deus pode mudar uma estação na sua vida. Deus pode mudar um decreto na sua vida. Os homens, eles não têm a última palavra na nossa vida. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Eu costumo dizer pro meu esposo, eu costumo dizer para as pessoas que têm mais intimidade comigo, eu não estou na mão de ninguém. Se alguém pensa que me tem nas mãos, essas pessoas estão totalmente enganadas. Eu não estou nas mãos de ninguém, eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Às vezes as pessoas acham que tem poder sobre nós, domínio sobre nós, que podem controlar a nossa vida. Não podem, não podem, não podem. Porque todo poder e autoridade vem do alto. Vem do alto. Uma certa vez, Jesus diante de Pilatos, né? E Pilatos fazendo várias perguntas para Jesus, e ele jogou no rosto de Jesus: você não sabe que eu posso tirar você daqui? Eu posso te soltar, te prender e te soltar? Você não sabe disso? Jesus falou uma coisa muito interessante para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado a você. Esse é o momento de eu estar aqui, né? Em outras palavras, Deus está dizendo: mas você só tem esse poder, essa autoridade, porque o meu Pai te deu. E agora o quadro mudou. Jesus estava na mão de Pilatos por um tempo, porque era propósito de Deus. Hoje, Pilatos está diante de Deus. E quem tem poder sobre a vida dele é Deus. Então Deus muda quadros, né? Deus muda estações. Deus muda decretos. Você crê nisso? Hoje o Senhor me trouxe aqui nessa live só para dizer isso para você. 5 mulheres, há mais de 4.000 anos atrás, mudaram um decreto, mudaram uma lei, porque chegaram diante de Moisés dizendo: não é justo que isso aconteça. Hoje Deus pode mudar decretos na sua vida. Se você dobrar o seu joelho e fizer a oração certa, a oração que Deus quer ouvir. Porque às vezes a gente quer falar o que a gente quer falar. Mas quando você dobrar o seu joelho e falar o que Deus quer ouvir, Deus vai mudar decreto na sua vida.
Vou dar um exemplo para você, um exemplo só, de vários que eu poderia te dar aqui agora. Ana queria muito ser mãe. Ela era estéril. Penina a irritava constantemente. Deus nunca deu filho para Ana por causa da irritação de Penina. Mas um dia Ana entra no templo e derrama toda a sua alma perante o Senhor. Se derrama tanto, tanto, que Eli falou: afaste de ti o vinho. Você está embriagada dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Foi o último teste dela. Ana poderia disparar. Você não sabe o que está dizendo. Você é um sacerdote e não sabe o que está dizendo. Não, ela se humilhou. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou dizendo tudo o que está acontecendo comigo. Eu me derramei diante do Senhor. Aí ele diz para ela assim: olha, vá em paz, que o Senhor de Israel te conceda o desejo do seu coração. Sabe por que Deus deu um filho para Samuel? Por causa da oração que ela fez. Senhor, se tu me der um filho, eu vou te devolver. Ele será teu todos os dias da vida dele. Aquilo que ela mais queria, ela devolveu para o Senhor. Quando Deus sentir que a tua alma se derramou perante Ele, e o que você está pedindo não vai te aprisionar, quando o que você está pedindo não vai ensoberbecer o seu coração, quando o que você está pedindo você devolver para Deus, Deus vai mudar um decreto na sua vida. Deus vai mudar uma estação na sua vida. Ele fez isso comigo e Ele vai fazer com você também. As filhas de Zelofeade foram instrumentos de Deus. Por meio delas, e graças à atitude que elas tomaram, muitas outras mulheres foram abençoadas pela mudança da lei. Até ali, nenhuma mulher herdava nada do pai. Mas a partir daquele momento, aquelas mulheres abriram um precedente. Né? Quem fez direito aí, Vanessa Locha, sabe o que eu estou falando, né? Porque o marido dela é advogado. Quem fez direito sabe, quando você abre um precedente, você está abrindo oportunidade para que outras pessoas também entrem naquela brecha da lei. Aquelas 5 mulheres abriram uma brecha na lei. Não é justo nosso pai ter tanta propriedade, tantas herdades e a gente ficar sem nada só pelo fato de nós sermos mulheres. Elas abriram um precedente diante de Deus e a partir daquele momento as mulheres passaram a herdar também as propriedades do seu pai. Gente, que coisa linda! Elas abriram o que na área do direito chamamos de precedente. Esse foi o primeiro apelo de mulheres por direitos iguais. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Então, meu conselho para você que está aqui, né? Principalmente se você for uma mulher, mas essa live é para todo mundo, tá, gente? Que a palavra de Deus ela serve para todos. Mas principalmente se você for uma mulher, seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Abra precedente no reino para que outras mulheres possam entrar e serem abençoadas. Faça diferença nesse tempo. Faça a diferença nesse dia. Faça a diferença nessa geração. Esse é o tempo oportuno para Deus te usar, para Deus fazer coisas maravilhosas por você, mas não somente por você, mas através de você. Quando você tiver esse coração, Deus vai fazer o inimaginável na sua vida. Creia nisso. O Senhor, Ele está falando aos nossos corações nessa noite, através dessa atitude corajosa das filhas de Zelofeade. Olha, tem um provérbio africano, eu vou fechar com esse provérbio. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: aquele que toca o tambor não sabe até onde o som chegará. Aquele que toca o tambor não sabe até onde o som chegará. Então faça a sua parte. Espalhe a boa notícia, o evangelho, a salvação. Diga que você conhece um rei justo, um rei que faz justiça, e abra um precedente na sua vida, para que Deus trabalhe não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que te cercam, as pessoas que te conhecem. Que essa live possa falar no íntimo e no profundo do teu coração,
tá? Hoje nós lemos um texto muito abençoado lá no grupo de crescimento. E meu esposo leu esse texto. Eu quero até ler também, porque é um texto tão bonito. Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Então, olha só, estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também você não sabe as obras de Deus que fez todas as coisas. Então, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, o que é para a gente fazer, nós vamos fazer com a ajuda de Deus. Aquilo que não dá para mim fazer, Deus vai fazer. Creia nisso. Recebe essa palavra no teu coração, guarda ela no teu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer essa palavra pulsar na sua vida. Você vai ficar pensando sobre isso essa noite. Você vai acordar amanhã cheia de fé, pronta para ver o milagre de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um finalzinho de sexta-feira abençoado, um sábado abençoado, um domingo abençoado e que a nossa vida seja toda abençoada. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui participando dessa live. Tarde da noite, sexta-feira, todo mundo cansado. Gente, mas que coisa linda estar junto com o Senhor, né? Meditando na palavra dele, que é viva e eficaz. Orem por mim, amanhã eu vou estar pregando na Igreja Batista Central, lá de Nova Iguaçu, na Festividade da Família, tá bom? Orem por mim, me ajudem em oração aí nas coisas que eu preciso fazer durante essa semana, os projetos que o Senhor tem colocado no meu coração, que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Domingo é EBD, vai para EBD, gente, vai para a escola dominical aprender a palavra, tá bom? Não fica em casa não, vai se firmar na palavra, aprender a palavra e que o teu domingo também seja uma bênção na presença de Deus. Ó, beijo para todas, para todo mundo que tá aqui comigo agora, todos, tá bem? Não vou citar o nome de todo mundo, porque eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Tô muito feliz, ó, minha prima tá aí também comigo, Vivi Esteves, também uma excelente pregadora. Gente, convida a Vivi para pregar na sua igreja, que você não vai se arrepender, tá? Cristiane Alcântara, Vanessa Locha, Marise, tinha um tempão que não entrava aqui, né, Marise? Tá comigo hoje aí também, o pastor Luciano, várias pessoas, né? Hoje tem bastante gente aqui comigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo hoje, participando dessa live. Ó, beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo para todas, beijo para todos.